O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A genética molecular é o ramo da ciência que estuda a estrutura das moléculas presentes nos genes, e são justamente essas moléculas as responsáveis por carregar a nossa herança genética, que determina as características de cada ser humano. Quando ocorre uma mutação, novos alelos aparecem, ou seja, novas características podem surgir. Alelos são formas alternativas do mesmo gene. Por exemplo, você já reparou que algumas pessoas têm o lóbulo da orelha solto e outras têm o lóbulo preso? No âmbito da genética, quem tem o lóbulo solto tem alelo dominante, já quem tem o lóbulo preso, recessivo. Graças às ocorrências das permutações, esses novos alelos se misturam aos já existentes e criam uma enorme variabilidade de características entre os seres vivos. Deriva genética é um fator que leva à alteração das frequências genéticas dos alelos nas populações, independente da sua vantagem ou desvantagem evolutiva. Então, é um fenômeno que leva eventualmente à eliminação de certos tipos ou a fixação de outros, independente da vantagem ou desvantagem. E isso se dá principalmente, mas não exclusivamente, em populações muito pequenas e por reprodução diferencial, mas não dependente de seleção natural. Então, suponha que surge um novo tipo novo tipo genético por mutação numa população, e o indivíduo que tem esse novo genótipo, novo alelo, novo genótipo, ele deixa mais descendentes do que os demais, mas não porque esse alelo lhe confere uma vantagem, mas pelo mero acaso. Então, esse tipo pode tender a aumentar na população. Existem duas linhas de pesquisa na área da genética, a mendeliana e a evolucionista. Até o século XX, acreditava-se que era impossível mesclar uma a outra. Porém, a ideia foi quebrada, e essa união é a base para a genética de populações, que estuda a variação dos genes nos seres humanos. Essas pesquisas, por exemplo, possibilitam identificar populações mais ou menos suscetíveis a doenças. Sobre essas mutações, atua ainda a seleção natural. Os indivíduos com mais características adaptativas tendem a sobreviver e gerar descendentes em maior número do que aqueles desprovidos dessas características. Nos anos 40 é que surgiram os primeiros experimentos que procuravam diferenciar o papel de todos os elementos que estão dentro de uma célula, proteínas, lipídios, carboidratos, os ácidos nucleicos, com relação a portar a informação genética, né? Quem trazia a informação hereditária? Muitos pesquisadores achavam que eram as proteínas, inclusive Linus Pauling, que é o Nobel de Química e Nobel de Paz. Ele achava que eram as proteínas e dizia como é que tanta diversidade que nós vemos em todo lugar se deve a uma molécula tão sem graça como o ácido nucleico, é o DNA, né? E o RNA, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Porque ele é composto por uma base nitrogenada, nitrogênio, fósforo, né? E das bases nitrogenadas só tem 4, que vão se alternando. Parecia muito simples, enquanto que proteínas são muitas, né? E vários experimentos, um deles foi com vírus e bactérias infectadas por vírus, mostraram que realmente é um material genético, o DNA, que traz informação para a multiplicação viral. Todas as proteínas do vírus ficam do lado de fora da bactéria que está sendo infectada.
Aí isso esclareceu muito, isso foi um dos experimentos que foram marcantes. Então, mesmo já com a estrutura do DNA identificada, ainda tinha, nos anos 50, ainda assim tinha pessoas que duvidavam. Então, demorou até ficar claro que era realmente o DNA que trazia a informação genética. A genética de populações forneceu o fundamento para a evolução molecular. Né? No início do século XX, havia dois grupos de pesquisadores que se digladiavam. Era o grupo de pesquisadores, segundo que eram adeptos da teoria de Mendel, e o outro grupo que era fissurado, né, na teoria de Darwin. E não se acreditava que era possível unir evolução, né, e a genética mendeliana. 3 pesquisadores conseguiram fazer essa união. Um deles é um estatístico, o Ronald Fisher, por isso que tem muita matemática na genética, né? Haldane e Sewall Wright. Esses 3 estabeleceram o fundamento da genética de populações, e é sobre a genética de populações que se constrói, como te falei, toda a análise de evolução molecular. Você pode prever, que é, né, a possibilidade de previsão da mudança das frequências alélicas, das frequências de variações, ao longo das gerações, né, das populações. E todos os fatores que estão envolvidos nessa mudança, desde a seleção natural, né, até a própria mutação, porque o DNA está constantemente mutando, embora uma taxa baixa, isso para nós, né, humanos é baixa, uma bactéria é muito mais alta, né? Deriva genética, que é a casualidade nessa flutuação das frequências das variações genéticas, e outros fatores demográficos, como, por exemplo, migração. Né? Quando uma população se une à outra, todas as frequências, né, das variações genéticas nessa população grande agora, mista, será diferente, né, à medida que eles vão cruzando entre si. Então, a esses 3 pesquisadores é acreditado toda a base para a construção e o entendimento de microevolução. Hoje não existe mais essa briga, esse desentendimento, né, entre geneticistas, puristas mendelianos e os evolucionistas. Hoje, genética é a base da evolução. Em 1999, o projeto Genoma começou a mapear o genoma humano. Os resultados foram satisfatórios. De lá para cá, cada vez mais se fala em fazer uma medicina personalizada, que analisa o genoma do indivíduo e, a partir disso, determina quais as predisposições gênicas e quais os tratamentos e prevenções necessários para que as doenças não ocorram ou sejam amenizadas. Hoje em dia, né, todo aquele dinheiro investido no projeto Genoma Humano e tempo, né, em muitos laboratórios trabalhando, não é mais necessário, porque nós temos diversas plataformas de sequenciamento de nova geração, cujo objetivo, por exemplo, para o genoma humano, que demorou décadas, né, seria realmente sequenciar um genoma em uma semana de qualquer pessoa por $1000. Né? E nós temos projetos como o projeto 1000 genomas, 1000 genomas humanos, selecionados no mundo inteiro, que já tem mais de 1000 genomas sequenciados. Né? Então, é absurdo a velocidade com a qual nós temos informação hoje, mas a questão ética que vem, né, junto a isso é complicada. Afinal de contas, o que eu faço com a informação de que eu tenho suscetibilidade à doença de Alzheimer? Será que eu quero saber isso ou não? Né? E eu sempre falo também para os meus alunos da medicina, para os quais eu dou genética molecular. O teu paciente vai chegar a dizer, esse é o meu genoma. E agora? Né? Então, a medicina está de mãos atadas com relação a muitos fatores prognósticos, né, e diagnósticos de suscetibilidade a doenças que nós temos no nosso genoma. E todos nós somos muito degenerados. Todos nós carregamos mutações para tudo que é tipo de doença. A base genética de populações é o conceito de pool gênico, que é o conjunto total de genes presentes em todos os indivíduos de uma população. E é importante para que uma população não seja dizimada. Em termos populacionais, essa diversidade é muito importante porque ela garante que
não haja praticamente nenhum patógeno, nenhum vírus, nenhum tipo de patógeno capaz de dizimar uma população, porque sempre haverá indivíduos mais resistentes, apesar de haver também indivíduos mais susceptíveis a um certo patógeno. E isso se inverte para outros patógenos. Então, para outros patógenos, aquele que é mais susceptível ao primeiro acaba sendo mais resistente ao segundo. Então, isso proporciona um balanço, né, dentro da população de tipos de susceptibilidade e resistência que garantem a sobrevivência da espécie até como um todo frente a patógenos. A Universidade Federal do Paraná é pioneira no estudo dos genes HLA, que é o gene de histocompatibilidade. Ele é muito utilizado para verificar compatibilidade no caso de transplantes, porém é extremamente variável entre indivíduos. O HLA nos seres humanos está localizado no cromossomo 6. Nós iniciamos as atividades especificamente nesse laboratório há pouco mais de 25 anos. E desde o início nós trabalhamos na área de imunogenética e imunogenética humana, inicialmente trabalhando sobre um complexo gênico chamado complexo principal de histocompatibilidade, que é bastante conhecido por causa da sua importância para transplantes. Costuma-se verificar a compatibilidade entre pacientes, receptores dos transplantes e os potenciais doadores com base nesse sistema. E esse sistema tem uma característica, quando eu falo sistema, é sistema genético, conjunto de genes, né? Ele tem uma característica, sim, sine qua non. Ele é extremamente variável entre indivíduos. Então, dificilmente a gente encontra duas pessoas que tenham o mesmo tipo HLA. Né? Dá para comparar com o tipo sanguíneo, né? Só que tipos sanguíneos tem basicamente 4 e tipos HLA tem milhares, e dificilmente duas pessoas são iguais e isso atrapalha bastante os transplantes. Mas a nossa questão de pesquisa não era propriamente relacionada aos transplantes, mas as causas evolutivas dessa grande diversidade. A genética molecular é o ramo da ciência que estuda a estrutura das moléculas presentes nos genes. A Universidade Federal do Paraná é pioneira no estudo dos genes HLA, que é o gene de histocompatibilidade. Ele é muito utilizado para verificar compatibilidade no caso de transplantes, porém é extremamente variável entre indivíduos. O HLA nos seres humanos está localizado no cromossomo 6. A suscetibilidade para algumas doenças infecciosas e autoimunes está ligada a vários fatores, entre eles genéticos e ambientais. Dos conhecidos, cerca de 50% a gente não sabe ainda o que faz. A gente só reconhece pela sequência que aquilo é um gene, mas o que ele realmente faz não se sabe. Então, existem hoje vários projetos de associação genética com doenças que são feitos com plataformas genômicas, onde são investigados a nível genômico todas as variantes genéticas, todas as possíveis mutações mais frequentes na população humana e dessa maneira é descoberto muitas vezes uma variante que ninguém suspeitava que está associada com a doença. E essas variantes genéticas, elas são como facas de dois gumes, sabe? Não tem ninguém perfeito. Se você tem resistência à artrite reumatoide, você pode ter suscetibilidade à hanseníase. Aliás, a própria suscetibilidade à hanseníase é altamente hereditária, né? Porque mais de 70% das pessoas que entram em contato com a micobactéria que causa a hanseníase não são infectadas realmente, não são infectadas.
elas têm uma resistência. Né? E das que são infectadas, tem aquelas que vão até se livrar normalmente da micobactéria, ela não vão desenvolver doença, e aí vai ter um grupo pequeno, né, que vai desenvolver a doença, mas que tem diferentes polos. Tudo isso é suscetibilidade genética. Uma das populações alvo dos estudos do Laboratório de Genética Molecular da UFPR foram os índios Caigangue. Descobriu-se que a população Caigangue tem alta frequência para o alelo MICA 020, formando uma característica única para este grupo. Nas populações indígenas das Américas, há tipos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. A interpretação que foi dada, é um modelo evolutivo, é de que as populações indígenas, que derivam de populações ancestrais vindas da Ásia, através do Estreito de Bering, inicialmente para a América do Norte, Central, do Sul, né? Elas se depararam com ambientes muito distintos dos ambientes das populações originais, asiáticas. E isso foi um desafio, né? Em termos de patógenos, novos patógenos foram encontrados e novos desafios imunológicos, e a seleção natural, junto com um outro fenômeno evolutivo que a gente chama, um outro mecanismo que nós chamamos de deriva genética, que é a oscilação aleatória de tipos, isso em conjunto leva a um turnover, uma renovação de tipos de HLA também, contribuindo para essa enorme diversidade que nós vemos entre populações. Outra doença estudada pelo grupo é o câncer de colo de útero. São algumas linhagens virais somente que realmente estão associadas com o câncer de colo. Né? Até a própria vacina do HPV, até onde eu sei, não protege contra todas as linhagens do HPV. Né? Mas a intenção é proteger contra essas que estão associadas com o desenvolvimento do câncer. Né? O HPV não é o único vírus que está intimamente associado com o desenvolvimento de câncer. Por quê? Os vírus, ao infectarem o hospedeiro, a célula hospedeira, integram o seu genoma no genoma do hospedeiro. Então, integram o seu DNA. Se ele tem um RNA, esse RNA é transformado, que a gente chama de retrotranscrito em DNA, aquilo é integrado dentro do genoma, e dependendo do genoma do hospedeiro, no caso o genoma humano, dependendo do local onde há essa integração, eu tenho rompimento de genes que regulam, por exemplo, o ciclo celular. Aí essa célula começa a ter um ciclo celular de multiplicação desregulada, ela passa a se multiplicar muito rapidamente, acumular mutações, se tornando uma célula cancerosa. Né? É por essa razão que vários vírus estão associados com câncer, incluindo até mesmo o HIV. Né? O HPV não é o único. Mas a grande pesquisa do laboratório é com o pênfigo foliáceo, mais conhecido como fogo selvagem, é uma doença autoimune caracterizada pela formação de bolhas na pele, comum no centro-oeste brasileiro. Em nosso grupo de pesquisa, desde o início, nós trabalhamos com várias doenças, mas o nosso foco principal sempre foi o pênfigo foliáceo. Pênfigo foliáceo endêmico também é conhecido como fogo selvagem. Ele tem uma característica, ou várias características, assim, que tornam essa doença algo muito importante e interessante de ser estudado. Ela é uma doença da epiderme, basicamente autoimune, porque os indivíduos que têm a doença, eles formam autoanticorpos e também vários processos celulares e mecanismos de autoagressão. É como se o organismo estivesse se defendendo de um patógeno, mas não é um patógeno. São moléculas da própria epiderme. Isso, do ponto de vista clínico, ocasiona a formação de bolhas na pele, podem ser localizadas, podem ser disseminadas, pode tomar o corpo inteiro, eventualmente, nos casos mais graves. Essas bolhas se rompem, dando origem a outro tipo de lesão, causando um grande prejuízo para o indivíduo, tanto do ponto de vista realmente do bem-estar físico, quanto de sua inserção social. É uma doença que causa grande sofrimento.
A linha de pesquisa prevê a identificação das possíveis associações genéticas que podem desencadear essas doenças. Assim, várias pesquisas foram desenvolvidas para buscar as causas genômicas do pênfigo, como, por exemplo, a exposição à picada de um mosquito da região que poderia desencadear pênfigo em indivíduos que fossem suscetíveis à doença. Mas o fato é que se imagina que uma proteína na saliva do mosquito, né, tenha similaridades moleculares com as proteínas para as quais são dirigidos anticorpos nas células da epiderme, que causam, né, o rompimento entre as células da epiderme e a formação das bolhas, né? Então é essa a ideia. Com as constantes picadas, então, do simulídeo desse tipo de mosquito, essa saliva entraria em contato, né, com as células imunológicas do paciente. Elas desenvolveriam anticorpos que também teriam afinidade com essas proteínas das células da epiderme. Então, não seriam só anticorpos para aquela proteína da saliva do mosquito, mas elas seriam tão específicas para essa proteína quanto para as proteínas, no caso da epiderme, chamadas de desmoglinas, causando, então, rompimento entre as células e a formação das bolhas. É essa a hipótese. A expressão gênica do pênfigo foliáceo foi analisado através da técnica de microarranjos de DNA, o que permitiu melhorar a investigação dos genes envolvidos. É uma técnica nova e moderna que tem revolucionado os estudos de doenças multifatoriais. Essa é uma tecnologia que nós começamos a aplicar com base em um estudo de uma doutoranda, que agora é professora do Departamento de Genética, Daniele Malheiros. Então, no trabalho de doutorado dela, ela aplicou a tecnologia de microarranjos para analisar a expressão gênica global. Sabe-se também que, independente do genótipo, ou às vezes de forma dependente, em doenças pode haver alteração da expressão gênica. Então, passa por mecanismos que nós chamamos de transcrição e tradução. Transcrição gênica é a síntese de um RNA, né? Em geral um RNA mensageiro. E tradução é, a partir desse RNA, a produção proteica das proteínas, né? E isso pode variar quantitativamente entre indivíduos e entre condições fisiológicas e entre situações como doença e saúde. Então, sabe-se que a quantidade, né, de produto gênico pode ser influenciada pela doença ou pode contribuir para a causa da doença. E a tecnologia de microarranjos é uma das tecnologias que permite analisar simultaneamente um grande número de produtos gênicos em nível de RNA, então, após a transcrição genética. Então, analisamos simultaneamente mais de 50 mil produtos gênicos em pequenas lâminas, que são esses microarranjos, que têm esses 50 mil ou mais pontos, né, que contém uma sonda genética que é complementar a um certo RNA mensageiro. E quanto mais RNA tiver, por exemplo, no sangue de uma pessoa ou nas células que nós extraímos desse sangue, maior será a aderência, né, desse RNA mensageiro a cada um desses pontos, né, dessas sondas. E aí nós conseguimos quantificar por comparação, né, de vários indivíduos, pacientes e vários indivíduos que não têm a doença, pacientes que têm a forma mais grave, que têm a forma menos grave, né, nós fazemos comparações para ver se há diferenças de quantidade de produto gênico. E isso foi feito inicialmente nesse trabalho que foi concluído no ano de 2009. Encontramos genes que nós não teríamos elegido como candidatos se não tivéssemos feito esse rastreamento. Os microRNAs foram descobertos há pouco mais de 2 décadas e interferem na saúde como causa e como consequência a respostas imunológicas. No caso do pênfigo, o estudo tem ajudado a mostrar como é a expressão gênica do fogo selvagem. Os microRNAs eles foram descobertos há cerca de 2 décadas atrás. Não foram descobertos em humanos inicialmente.
Foram descobertos em algo que a gente chama de um verme que é um modelo, é um organismo modelo para a genética. E em seguida, eles começaram a ser investigados em outros organismos, então tanto invertebrados quanto vertebrados, e eles foram descobertos também em praticamente todas as espécies investigadas, incluindo os humanos. Eles têm uma função bem estabelecida, eles são capazes de regular os níveis de proteína daquele gene. Então, através de um mecanismo que a gente chama de sintonia fina. É um ajuste. É como a gente pegar um microscópio, né, que muitas pessoas da biologia conhecem, e você tem aqueles dois botões que você ajusta a imagem, né? Tem um ajuste mais grosseiro e um ajuste mais fino. Então, os microRNAs, acredita-se que eles fazem esse ajuste mais fino da expressão gênica, que é muito importante para que certos traços, certas características se desenvolvam como tal, como deveriam ser desenvolvidas, né? Como deveriam ser expressas. Por essa característica dos microRNAs de serem reguladores da expressão gênica, eles têm sido explorados do ponto de vista terapêutico, né? Então essa tem sido a principal abordagem nos estudos de microRNAs para doenças. Uma vez que se conhece qual é o perfil, né, de uma célula em termos dessas várias moléculas que essa célula expressa, você pode criar alvejantes artificiais que vão ter como alvo um determinado transcrito, um determinado produto gênico intermediário, né? Então, assim, a gente tem visto muitos trabalhos abordando doenças. Não pensando necessariamente no pênfigo, mas em doenças de forma geral, a gente pode imaginar que essas moléculas chamadas microRNAs interferem na saúde de um indivíduo, tanto como causa, mas também como consequência. Então, a gente não consegue, assim, com um estudo simples desse, dizer o que está ligado na causa, o que está associado à consequência da doença, né? O que a gente imagina a gente quer chegar mais na causa, para poder justamente ter possibilidade de desenvolver uma terapia mais eficaz.